Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira, que inclusive será marcada por Vasco da Gama e Madureira, às 9h30 da noite, no nosso Caldeirão de São Januário. Hoje, oficialmente, é dia de Vasco da Gama. Vasco da Gama com seu elenco principal reencontrando o nosso Caldeirão. E é claro, a gente aqui neste Acorda Vascão trará detalhes desta partida a você, até porque ontem, né, houve o treino no CT Moacir Barbosa, o primeiro após toda aquela viagem para Ponta del Este, primeiro treino comandado por Ramon Reu Dias aqui na cidade carioca, e um treino com novidades dentre os atletas que participaram, inclusive Luco Orejano esteve presente entre os atletas que fizeram parte das atividades. A gente vai trazer algumas informações importantes sobre esse atleta, porque lembra que ontem, tanto no Fala Gigante quanto também no Acorda Vascão, a gente informou aqui a vocês que teria uma conversa ontem, durante, né, o período de treinos, entre a comissão técnica de Ramon e Emiliano com o Luco Orejano. A gente vai trazer aqui a vocês o que rolou durante toda essa conversa. Fala também, é claro, sobre os momentos de treinos, 24 atletas selecionados para participar das atividades. Falar sobre essa partida entre Vasco da Gama e Madureira, qual será o time titular que vai a campo. Tem informação também sobre o novo patrocinador, reforço anunciado. O que não falta é novidade a você aqui neste Acorda Vascão. Porém, antes de começar o vídeo, Vascaíno, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com muita informação, muita vascainidade a você que está aí do outro lado, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, por volta das 2, 3 horas, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, fique atento, fique ligado, para que você não perca absolutamente nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Além disso, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E a começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, falando sobre uma informação muito legal mesmo a trazer a vocês nesta manhã de quinta-feira. Pois ontem, o Rodrigo Dinamite, filho, né, do maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o grande Roberto Bob, que marcou o coração de cada torcedor vascaíno, se não marcou ainda, com toda certeza daquele jovem um dia marcará, pois vai assistir os vídeos e vai com toda certeza se apegar ao Roberto como se fosse um atleta da atual geração. E ontem o Rodrigo esteve presente na CBF, a Confederação Brasileira do Futebol, e revelou através de suas redes sociais que viria coisa boa por aí. O post feito por Rodrigo dizia assim, ó: hoje estive na sede da CBF para mais uma vez levar o legado do meu eterno pai. Agradeço à instituição pelo convite. E na imagem tem aí o Rodrigo segurando uma camisa da seleção brasileira com o número 10 e o nome de Roberto Dinamite estampado na camisa. E foi confirmado que após aí essa reunião está praticamente certo que a partir dessa temporada de 2024 o artilheiro do Campeonato Brasileiro não receberá mais apenas o prêmio Artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas o prêmio Roberto Dinamite. O nome agora, o artilheiro, né? Nome dado, perdão, ao prêmio de Artilheiro do Campeonato Brasileiro é o nome do Roberto. A partir de 2024, o atleta não receberá mais o prêmio de Artilheiro do Brasileirão, mas o prêmio Roberto Dinamite. Nada mais justo do que homenagear o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, dando o nome desse ídolo, desse grande craque ao prêmio, ao troféu. Então, Roberto Dinamite aí recebendo uma homenagem mais merecida do que nunca. Muito legal aí, parabéns, né, CBF, por homenagear o maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E prosseguindo, né, rapaziada, porque é claro, ainda temos muitas informações a trazer a vocês e principalmente falar sobre o jogo de hoje. Hoje é dia de Vasco da Gama e Madureira, às 9h30 da noite, no Caldeirão de São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Perdão, essas duas equipes se enfrentam. Até o momento, pouco mais de 10 mil ingressos foram vendidos. Expectativa é que não haja, né, um São Januário abarrotado, lotado nesta noite de quinta-feira, até porque Rio de Janeiro, que vem chovendo muito, está afastando aí as pessoas da rua
Mas o vascaíno, é claro, vai acompanhar essa partida em loco, vai chegar junto no Caldeirão para ficar ligado no jogo do nosso gigante da colina. Ontem houve primeiro treino do elenco principal no CT Moacir Barbosa, após toda a viagem para o Uruguai. O elenco veio, né, a cidade carioca chegou aqui na noite da última segunda-feira, recebeu folga anteontem na terça, e ontem foi o primeiro dia de treino no CT Moacir Barbosa, um CT reformado, inclusive com o tapete, que eu falo, o gramado, né, assim, porque tá um tapete mesmo de dar inveja aos maiores clubes do futebol mundial, tá coisa de louco. E parabenizar, inclusive, já ao Fernando Leite. Fernando Leite, que foi o diretor executivo que o Vasco arrancou, porque tirou mesmo, ele tinha contrato com o Clube do Paraná, mas o Vasco fez com que ele saísse lá do Cianorte e viesse à Colina Histórica para cuidar das sedes do Vasco da Gama, e já começou com o pé direito. O gramado do CT Moacir Barbosa está impecável. Apareceu, ou está aparecendo aí nas imagens a vocês, takes do treino, né, que aconteceu ontem no nosso centro de treinamento, com um gramado que está uma loucura. Impecável o gramado do CT Moacir Barbosa, e já mostra os primeiros passos de Fernando Leite sobre o comando, né, do CT Moacir Barbosa e das outras sedes do Vasco. Além disso, também mudanças foram vistas já por esse elenco no CT Moacir Barbosa durante esse período que o elenco principal esteve no Uruguai. O CT passou por algumas reformas, já conta, né, com algumas mudanças, e é claro, né, ainda mais mudanças irão também acontecer a partir destes próximos dias. Porém, com relação a esse elenco, temos informações aqui a trazer a vocês sobre os atletas que estiveram presentes ontem lá em Jacarepaguá para participar dessa primeira atividade sob o comando de Ramon Dias. No caso, 24 jogadores exatamente. São eles os 4 goleiros: Léo Jardim, Raus, Alexander e Pablo. O Alexander foi para o Uruguai no meio da viagem, o Raus veio ao Rio de Janeiro. Aí do Pablo no Uruguai a gente tinha também a presença do outro goleiro, Alain, mas apenas o Pablo esteve presente ontem no CT Moacir Barbosa. Com relação aos zagueiros, Medel, Rojas, Maicon, Léo e João Vitor, os 5 zagueiros aí presentes no treino da tarde de ontem no CT Moacir Barbosa. Os laterais, Puma Rodrigues, Igor Julião, Leandrinho, Piton e Paulo Henrique. O Leandrinho, que ontem teve o anúncio da sua renovação contratual oficializada até o final de 2027, após um bom destaque no Campeonato Carioca, vai ganhar a vaga no elenco principal. Treinou ontem com o grupo principal no CT Moacir Barbosa, na volância, né? Ou seja, nas posições, na posição de volante. Matheus Carvalho, Matheus Cocão, Zé Gabriel, Jair e Deluca. Deluca também mais um atleta, né, que não viajou para o Uruguai, porém, pelo destaque que teve nas primeiras partidas de Campeonato Carioca, treinou ontem junto com o elenco principal. Meio campo, Praxedes, Paulinho, Paier e Serginho. E os atacantes, Luco Orejano, Verrete, Eric Marcos, Ryan, David e Rossi. Sobre, é claro, né, os atacantes, o Luco Orejano também está presente entre os atletas que fizeram parte das atividades da tarde de ontem no CT Moacir Barbosa, junto aí com esse outro grupo que não viajou para Punta del Este. Inclusive, o Luco Orejano é um caso à parte, pois o Luca não viajou não por um pedido de Ramon, por uma ordem de Ramon, mas por um pedido próprio, um pedido pessoal. O próprio Orejano não quis viajar para o Uruguai, ele quis ficar aqui no Rio de Janeiro. Ele confirmou, né, a comissão técnica, que teria o interesse de ser negociado, não quer permanecer na Colina Histórica para a temporada de 2024, exatamente por esse motivo ficou aqui na cidade carioca. Ficou no Rio, se destacou, marcou um gol e deu 2 assistências nas 2 primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca. Foi um dos principais jogadores, se não, né, o principal jogador, perdão, durante essas 2 primeiras partidas. Lá no Uruguai, a informação que tivemos é que o nome do Luco Orejano foi muito falado. Em todo momento, a comissão técnica de Ramon Dias elogiava muito o jogador. É um nome que a comissão técnica de Ramon conta até para a temporada de 2024, ou pelo menos gostaria muito de contar, acredita no potencial do atleta, vê o jogador como uma peça importante para a temporada de 2024. E ontem, quarta-feira, iria acontecer uma reunião entre a comissão técnica do Ramon e o próprio Orejano para definir o futuro do atleta, para o Ramon chegar à mesa com o Luco Orejano e falar: olha só, a gente conta com você para a temporada de 2024, a gente quer a sua permanência, mas a gente também quer entender o seu lado, pois o mesmo confirmou em diversos momentos a comissão técnica que deseja sair e não quer ficar no Vasco para esse ano que vem pela frente. E olha, Vasco, essa reunião de fato aconteceu. De fato, o Vasco, claro, né, representado pela comissão técnica de Ramon, conversou com o Luco Orejano e a conversa não foi positiva. Muito pelo contrário, a conversa foi negativa, de acordo com informações dadas pelo jornalista Lucas Pedrosa na noite de ontem, quarta-feira.
nessa conversa, o Luco Arejano novamente se mostrou irredutível quanto à sua permanência no Vasco para 2024. A comissão técnica tentou convencer novamente o jogador a ficar para 2024, tentou mostrar para o atleta a importância que ele terá para Ramon Dias durante estes próximos meses, nesse ano que virá pela frente, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, porém o atleta revelou novamente que não se adaptou ao futebol brasileiro e quer ser negociado para outro clube. E agora, meu amigo, não resta mais o que fazer. O Vasco, é claro, já deixou ele aqui, ele se destacou. O Vasco tentou fazer com que ele permanecesse, tentou levar para o Uruguai e não quis. Ele ficou no Rio de Janeiro, agora ontem também, depois de chegar do Uruguai, a comissão técnica novamente conversou com ele, novamente ele se mostrou irredutível e permanecer. Então, vascaíno, não resta mais nada a se fazer do que senão negociar de uma vez por todas Luco Arejano. Esse Vasco já buscava, né, um clube no mercado para negociar mais do que nunca nesse momento. O Vasco vai tentar negociar esse jovem jogador. Clubes já procuraram, caso aí do Talleres de Córdoba, caso do Boca Juniors, caso de clubes da MLS, vários clubes já vieram até o Rio de Janeiro para entender a situação de Luco Arejano junto ao Vasco da Gama. Porém, nenhum clube até o momento formalizou uma proposta. Há sondagens, há interesse, mas não há nada formalizado. E o Vasco não vai também fazer um jogo fácil. Não é porque o Luco Arejano quer ser negociado que o Vasco vai negociá-lo por qualquer valor. Não será assim. Informações é que, inclusive, o Vasco só negocia Luco Arejano a partir do valor que o Vasco comprou no início do ano passado. O Vasco comprou o Luco Arejano lá no início de 2023 por 15 milhões e 800 mil reais. Foi exatamente esse o valor que o Vasco pagou ao Vélez Sarsfield. Esse valor podendo aumentar por metas contratuais sendo batidas e chegar até a casa dos 21 milhões de reais, mas nenhuma dessas metas foram batidas por Orejano. Então, até o momento, o valor que o Vasco gastou por ele foi de 15 milhões e 800 mil reais. E o Vasco quer colocar novamente nos cofres exatamente esse valor, sem tirar, pode ser, mas sem tirar nada do que foi investido. Então, se um clube quer o Luco Orejano, terá que vir, não terá vida fácil, vai ter que colocar grana na mesa para vender. No caso, para comprar o jogador e o Vasco o vender. O Vasco pode até tentar utilizar o Orejano como uma moeda de troca. Tentou, por exemplo, utilizar com o Cruzeiro. Lembra a informação que a gente trouxe a vocês? Que o Vasco queria muito Wesley do Cruzeiro, um ponta direita, que não tem espaço por lá. E o Vasco até tentou juntar o Cruzeiro fazer uma troca entre os clubes. Sim, porém o Luco Orejano não quer ser negociado com o clube do Brasil. Ele quer sair também do Brasil, é uma exigência dele, então tá tudo muito difícil pro Vasco. E nesse momento que pode acabar acontecendo, é o Vasco utilizar o Orejano como uma moeda de troca para uma posição que hoje é carente dentro do elenco do Vasco, que é exatamente a posição do primeiro volante, o tal do camisa 5, como a gente comenta com vocês. Um nome, né, que agrada muito ao Vasco é o Rodrigo Villagra, que hoje pertence ao Talleres de Córdoba da Argentina, jogador de 22 anos de idade, que o Vasco negociou. Porém, nestes últimos dias, o River Plate avançou muito no negócio por Rodrigo Villagra e o Vasco automaticamente ficou para trás nas negociações. Porém, o que acontece? O Talleres veio até o Rio de Janeiro para buscar informações sobre o Rodrigo Villagra. Aliás, sobre, o Luco Orejano. O Vasco, é claro, dificultou as tratativas. O Vasco deixou bem claro o valor que gostaria pela venda do atleta. Porém, agora, como o Vasco se interessa pelo camisa 5, Rodrigo Villagra do Talleres, que quer sair de lá também, e o Talleres se interessa por Luco Orejano, pode ser o momento perfeito para o Vasco realizar aí essa troca. Manda o Orejano para lá e traz o Rodrigo Villagra para cá. É ver as cenas dos próximos capítulos. Essa informação foi inclusive dada lá pelo jornal Impacto Desportivo do futebol argentino. Então o Vasco, como o Luco Orejano de fato não quer ficar, está irredutível, quer sair, o Vasco pode acabar utilizando ele como uma moeda de troca para a temporada de 2024. Então, bateu na mesa, martelo batido. Orejano, de acordo com a vontade dele, não fica. Só fica se realmente o Vasco não receber nenhuma proposta. Aí não tem o que fazer, já que ele está no elenco, vai ter que treinar, vai ter que jogar. Mas nesse momento ele novamente se mostrou irredutível a permanecer para esta temporada. Sobre o jogo de hoje, o que temos a trazer aqui a vocês de uma forma rápida. Vasco e Madureira se enfrentam e o Vasco da Gama com alguns desfalques. 4, Verratti, Piton, Medel e Payet. Esses 4 jogadores não entrarão em campo na noite de hoje. A expectativa é que principalmente Payet entre apenas na segunda etapa. Ele pode vir a ser relacionado, mas entre na segunda etapa como titular. Payet não será. Medel, Lucas Piton e Verratti nem sequer relacionados serão para esta partida de hoje. Com isso, a expectativa é que o Vasco vá a campo ou num 4-4-2 ou num 3-5-2, que foi a formação que, na minha opinião, deu mais certo lá no Uruguai contra o Deportivo Maldonado. Se entrar com esse 3-5-2, será formado por uma trinca ofensiva composta por João Vitor, Maicon e Léo. É claro, Léo Jardim sendo goleiro.
Na lateral direita, Paulo Henrique. Na esquerda, Lucas Piton. O meio-campo formado por Jair, Paulinho e Leandrinho. Aliás, Piton não, porque o Piton não foi relacionado. Por Leandrinho, né, na lateral esquerda, ao lado do Paulo Henrique. O meio-campo, aí sim, composto por Jair, Paulinho. E no ataque, Rossi, David e Ryan, formando uma trinca ofensiva. A expectativa é que esse possa vir a ser o time do Vasco que vai enfrentar a equipe do Madureira nessa noite de hoje, e o Payet entrando na segunda etapa da partida, ou quem sabe também podendo até começar, mas é um nome que a comissão técnica avalia sim a possibilidade de uma ausência, assim como irá acontecer com Piton, Verratti e Medel nesta noite de hoje. E olha, Vascão, para fechar o vídeo, algumas informações rápidas aqui a vocês, né? Pois se Luco Orejano quer sair, tem atleta que quer ficar. Pablo Verratti, de acordo com informações dadas lá pelo canal Na Torcida Vascaíno, feita pelo jornalista Fábio Torres, Pablo Verratti foi procurado por alguns clubes do futebol do Catar e também do Brasil. No Brasil, o clube que buscou informações de Pablo Verratti foi o Grêmio. Porém, mesmo diante desse interesse, informações é que o argentino permaneça na colina histórica. A gente trouxe, né, nesses últimos dias a notícia que o Vasco estaria muito avançado, com um acordo já inclusive com o Verratti para renovar o seu contrato até o final de 2026. As conversas já estão muito avançadas para esse vínculo contratual ser oficializado e o Pirata permanecer na nossa colina histórica. Então, mesmo diante disso, de interesses do Grêmio, de interesses de clubes do Catar, vindo com uma mala de dinheiro, Verratti vai ficar no Vasco da Gama para 2024. O Vasco precisa agora, né, ir ao mercado e procurar aí um substituto à altura desse camisa 9, pois o Vasco não tem hoje dentro do seu elenco um camisa 9 reserva, era o Sebastião saiu e o Vasco não trouxe nenhuma peça de reposição até o momento. E para fechar o vídeo, falar sobre patrocinador, o Vasco que segue aí a todo vapor a procura no mercado, né, por um novo patrocinador master e almeja aí nesses próximos dias oficializar a chegada desse novo, né, melhor dizendo, patrocinador. Até o momento, o Gigante da Colina, através da sua diretoria, já conversou com empresas como a Betano, a Esporte da Sorte, a Estrela Bet, porém não chegou a um acordo com nenhuma delas. O Vasco quer fechar aí a sua camisa nessa temporada no valor de 80 milhões de reais. Nesse momento, quinta-feira, de manhã, informações que temos a trazer é a seguinte: o Vasco tem negociações avançadas para ter um patrocinador pontual para esse jogo de hoje contra o Madureira. A gente ainda não tem o nome da empresa divulgado, mas a informação dada pelo jornalista Matheus Gilbert é que é algo pontual para esta noite de hoje em São Januário, para o jogo entre Vasco da Gama e Madureira, que um patrocinador master, uma empresa, possa estar alocando aí a sua marca na camisa do Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Então, um Acorda Vascão agitado, movimentado, logo nesta quinta-feira de manhã. E é claro, a gente vai ficar atento para cada vez mais tentar deixar você, ou tentar não, né? Conseguir deixar você vascaíno muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem aí o nosso canal, se tornem membros, né, do canal do Gigante Vasco, deixem o seu like aqui no vídeo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.